Olá, Farma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um episódio aqui do nosso podcast Farmacêutica. Eu sou Inácio Luvan, sou seu host aqui nesse podcast, onde a gente, em cada episódio, recebe uma história envolvida, relacionada com o nosso mundo farmacêutico e recheada de aprendizagens aqui pra gente, insights e muito mais. E hoje eu estou com um convidado que, assim, eu sou mega suspeito para falar. Na verdade, o acaso nos uniu aqui nesse exato momento, mas estou realizando um sonho gravando esse podcast hoje. Tenho certeza que você vai amar. E o meu desafio aqui é traduzir 30 anos na área farmacêutica em alguns minutos, minha Nossa Senhora. Então, sem delongas, sejam todos muito bem-vindos. Mestre Marcelo Amador, meu irmão querido, seja mega bem-vindo aqui nesse meu sonho do Farmacêutica, e você poder participar disso é um grande presente. E, cara, olha que desafio, né? 30 anos de história, ou mais de 30 anos de história, somente dentro da área farmacêutica. Legal. E a gente conseguir traduzir isso aqui em alguns minutos, hein? Olha, desafio bom. Desafio, Inácio. Desafio vamos aí, né? A gente tá aí pros desafios, né, Inácio? É isso. Isso que fez a gente chegar até agora, né? Então, bora lá. E é muito bacana, obrigado pelo convite. Eu sempre via você falando, né, junto com os farmas lá, né, do podcast Farmacêutica, tá bacana. Eu falei, nossa, que legal, né? E quando você fez o convite, eu falei, poxa, que bacana, né? É uma honra para mim poder estar aqui batendo esse papo com você. E para mim também. Para quem tá assistindo a gente, uma coisa legal foi como que a gente se conheceu. Com certeza, com certeza. É inusitado, né? É inusitado. Foi o seguinte, a gente tinha um amigo em comum, o Arthur. Exatamente. Grande Arthur. E o Arthur foi lá e marcou esse almoço. Falou, ó, Marcelo, você tem que conhecer o Inácio você tem que conhecer o Amador. O cara marca o almoço lá no Shopping Eldorado, em São Paulo. Boa, ele marca. E ele não vai. Ele não vai. É só pra vocês se conhecerem. Exatamente. E aí já se vão, sei lá, 10 anos, né? 10 anos já, né? 10 anos, né? Que 10 bacana, anos. Que bacana. Bacana. E muita coisa aconteceu nesses 10 anos, né, Inácio? Muita coisa boa, né? Foi um prazer aí ter te conhecido, né? E tem muita história, né? Desses 30 e desses 10 anos. Desses 10. E mestre, para quem tá assistindo a gente procura trazer para cá um pouquinho da área farmacêutica, legal, da nossa visão da área farmacêutica. Bacana. Das tendências também, movimentos, legal, né? Passado, presente e futuro. E você tem um olhar muito privilegiado, né? Para quem está assistindo a gente, turma, o Amador trabalha hoje na área de educação e, assim, provavelmente é uma das pessoas que mais vive e passa tempo com a equipe farmacêutica e a equipe, de um modo geral, que trabalha em farmácia, não é? Exatamente. É difícil achar um Amador. É mais fácil encontrar ele no aeroporto, não é? Do que ele no escritório, por exemplo. Então, assim, a sua visão é uma visão que eu tenho certeza que vai enriquecer muito aqui hoje. Okay. Só que, para começar, eu gosto sempre de fazer o caminho inverso, legal, né? Sou muito curioso também nesse sentido de como é que você entra na área farmacêutica, como é que surgiu a área farmacêutica. Você tem uma formação em biologia, né? Mas como é que aparece para você essa área? Enfim, conta aí pra gente. Legal. E é muito bacana, Inácio. Acho que eu comentei com você isso hoje, né? Eu não conheci, Inácio, né? Eu entrei nesse mundo farmacêutico através da indústria farmacêutica, né? Com muito orgulho. Eu entrei na Apsen, empresa que eu estou até agora, né? Foi a porta de entrada e é a porta que eu estou até hoje, né? Com muito orgulho. Então, foi muito engraçado porque eu tinha um primo, né? Que ele trabalhava como propagandista farmacêutico, que é uma profissão que, de certa forma, aí é uma porta de entrada, inclusive, para muitos farmacêuticos, e hoje cada vez mais. Eu lembro que no passado até tinham poucos, isso foi aumentando ano a ano, inclusive uma profissão muito bacana, né, para os farmacêuticos, né, uma profissão que exige muito conhecimento técnico, então a farma usa todo o arsenal que ele aprende, né, na faculdade, ele consegue usar ali junto aos médicos, que ele faz a visitação, mas enfim, então eu comecei lá atrás com essa ideia de entrar na indústria como propagandista, né, o representante farmacêutico. E tive a sorte. Uma coisa até que me ajudou bastante foi ter já entrado na área da saúde, então fazia na época ciências biológicas,
E eu lembro que o entrevistador até falou que foi um dos fatores que corroborou para que eu tivesse sido um dos escolhidos, né? Não sei se algum dos outros candidatos lá não tinham alguma coisa na área da saúde, e lá no feedback ele falou, você foi escolhido, porque assim, assado, e um dos fatores foi que você foi muito bem na parte técnica, né? Que é muito utilizado, né, Inácio? Para você ir lá e visitar o médico, você tem que ter você tem uma pegada um pouco de vendas ali, mas você tem a parte técnica que é muito importante para falar com o profissional médico, né? Então, foi aí que eu entrei, Inácio. Então, foi essa porta de entrada ali, e já começa, Inácio, porque o propagandista, na época que eu entrei como propagandista, era chamado de PVC, propagandista, vendedor e cobrador. Então, você fazia propaganda, pacote completo. Propaganda, venda, ia na farmácia vender e ia cobrar também. A partir daí, eu já comecei a ter esse contato com o farma no dia a dia na loja, e assim, visita todo dia tinha visitação médica e a visitação em farmácia, então tinha que visitar, não vou lembrar agora muito de cabeça, mas 2 farmácias por dia. Então, a partir daí, Inácio, imagina só, 33 anos se passaram, desde o primeiro dia de trabalho até hoje, então tenho praticamente quase todo dia eu entro numa farmácia. Então, você imagina quantos farmacêuticos eu já conversei, né? Então, são vários. Então, aí eu tive toda essa jornada como propagandista, né? Lá em São Paulo, foi vários bairros, enfim, que eu trabalhei e tal. E depois eu fui para a área de treinamento, que é a hora que depois a gente acabou se conhecendo, tudo, né? E indo para a área de treinamento, a gente, inicialmente, eu responsável pela capacitação do propagandista. Então, eu era propagandista e depois eu fui responsável pela capacitação desse profissional, né? Então, tanto para visitação no médico quanto a visitação na farmácia. E isso, de certa forma, né, a gente sai para acompanhar o representante, tudo junto ao médico, junto à farmácia, ou seja, isso se manteve durante toda essa jornada, né? A presença lá dentro da farmácia, conversando com o farmacêutico, todas as mudanças que ocorreram, né, Inácio? Uma coisa que é muito interessante, né? Até o pessoal que tá nos ouvindo agora, ao longo desses 33 anos, Inácio, eu percebo claramente que muita coisa mudou no varejo farmacêutico, né? Então teve muita mudança, e eu acho que muito bacana, Inácio, que eu vejo, principalmente agora, e acho que até se a gente fosse pegar um marco mesmo para estabelecer, acho que até o pós-pandemia também, a gente vê tanto o profissional... Na pandemia, a farmácia ficou muito em evidência, né? Exatamente. Ela virou literalmente um ponto de apoio, inclusive para evitar fake news, porque era uma enxurrada diária de notícias duvidosas, não é? Exatamente. O farmacêutico era um profissional às vezes meio escondidinho e tal. Puxa, na pandemia não teve jeito. Ele ganhou muito protagonismo. Muito protagonismo, exatamente. Então, isso aí foi uma virada e se mantém isso aí, né? Tinha gente que falava, não, mas depois que passar, não. E se manteve numa pegada legal. E agora até a questão da farmácia, né? Que tá sendo muito trabalhado hoje, a farmácia ser o primeiro ponto de contato de saúde. A gente ouve muito isso no dia a dia, né? E algo... Eu estava no evento agora da Abrafarma, né? Semana passada, né? Isso foi muito falado, né? Então você vê várias bandeiras tratando do mesmo assunto. Antes você ouvia uma ou outra, né? Agora foi meio que geral, para colocar o farma mesmo como protagonista ali, né, Inácio? E um ponto muito importante, né, Inácio, que eu vejo, que é o ponto que acho que também de qualquer profissão, né, Inácio? Que é o ponto de vista, assim, que é muito importante, Inácio, que acho que é a preparação, né? Então, o profissional está muito bem preparado, porque as mudanças é a única certeza que a gente tem nessa vida, né, Inácio? Eu que o diga, eu amo elas. Mudança, meu amigo. Aí... Inclusive aquelas que tem caixa, fita, eu amo essas mudanças. Essas aí são bem complicadas, né? Exatamente. Então, mudança, como vai ter a mudança? A gente sabe que vai existir, então... De certa forma, é abraçar a ideia e se preparar de alguma forma, né? Então, a gente vê, às vezes, alguns profissionais que ficam numa linha mais defensiva, né? Com medo da mudança, mas mudança, cara, assim, cara, vai ter em qualquer profissão, em qualquer momento, né? Não existe uma estagnação, né? E até as mudanças são positivas, né? Que a gente estava falando. Depois da pandemia teve essa mudança e muito bacana, porque o farmacêutico ele está com um ar de protagonismo muito maior, de importância maior.
Mas, claro, eu até brinco, você deve ter ouvido já em algum treinamento, eu brinco com aquela frase célebre lá do filme do Homem-Aranha, né, Nas? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, se você quer ter mais, entre aspas, poder, relevância, o pacote vem a responsabilidade junto, né, Nas? Não tem jeito, né? Então, meu amigo, você quer ter relevância, vai ter que se preparar de alguma forma, vai ter que estudar mais, vai ter que se preparar mais, né? Isso se exige principalmente na área da saúde, né, Inácio? Não que as outras profissões não precisem, mas se você é uma diferença muito grande de você vender um sapato e vender medicamento. Né? Você tem a saúde, né? A qualidade de vida das pessoas ali, a importância, de certa forma, é muito mais relevante, né? E mestre, eu te acompanho em vários treinamentos, em várias palestras, enfim, de norte a sul. E você fala muito bem, naturalmente, mas você consegue explicar muito bem um mecanismo de ação, a diferença de uma molécula para outra, a história das moléculas, de onde elas vieram, desde os recipientes aos princípios ativos e tal. Tem algum momento assim na sua jornada que tem um clique e fala, puxa, Marcelo, você é bom nisso aqui. Sabe, como que é essa chegada sua na área de treinamento? Porque bacana. Era estratégia sua ir para a área de treinamento? Foi uma coisa meio natural? Como é que é essa passagem para a área de educação? E se tem algum momento que a ficha cai e fala, puxa, eu me dou bem com isso? Legal, legal. Então, Inácio, assim, é interessante porque tudo, de certa forma, corroborou para chegar nesse caminho, né? De alguma maneira, desde lá do início, então, você trabalha, né? Que nem eu falei para você, eu entro para trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista, e o propagandista ele tem uma exigência muito grande de conhecimento, né, Inácio? Querendo ou não, você está visitando um profissional de saúde, né, de alto gabarito, que é o médico, conhece muito e tal, então você tem que ter um nível bacana ali para levar as informações lá para esse profissional. Então a gente é muito exigido. E de certa forma ali, a gente tem muita reunião, né? A Apsen sempre prezou muito por treinamento, tudo, então é algo que já dali. E vou voltar até um pouquinho antes, aí, Inácio. Até na época da faculdade, eu percebi que quando tinha, sabe aquele negócio terrível que todo mundo quer fugir de ter apresentação, né, Inácio? E aí? E até aquele que paga para... eu pago as shares, pago os materiais, mas eu não apresento. Né? Quem era você nesse trabalho? Então, eu já tinha uma facilidade até maior para explicar, já era um comentário que saía, né? Pô, deixa o amador ir lá apresentar, aquele negócio flui de alguma maneira, né? Bacana, então já é uma coisinha que você vai pescando ali, comentaram isso. Aí entrei na indústria farmacêutica, aí tinha o pessoal que vinha pedir informação, porque eu explicava alguma coisa, lançou medicamento tal, daí estudamos ali, aí você vai explicar, mas não entendi esse negócio, você começa a explicar, mas você explica bem. Então, sabe quando você vai escutando, né? Já comentaram, esse comentou também, você vai ouvindo, né? Bacana. Aí, tava na faculdade, aí eu fiz... É aquele negócio, né, Inácio? Quando você tá na faculdade, acho que qualquer pessoa, né? Quando você tá ali, principalmente acho que na área da saúde, né, Inácio? E o farmacêutico tem muito isso, biólogo, biomédico, acho que o médico, enfermeiro, você tem muitas áreas, né, Inácio? Tem N áreas, né? Você tá sentado lá, você fala, e agora? Para que lado que eu vou, né? E lá também, né? E uma coisa que, de certa forma, me encantou, por incrível que pareça, é análises clínicas. Olha isso. Análises clínicas é um negócio que eu gostava, né? Tanto que eu fiz pós-graduação depois em análises clínicas, né? Então, mas é aquele negócio, né? Que depois que a gente entra na indústria, é difícil sair da indústria, né? E uma outra coisa também, uma vez um colega me chamou para dar aula em cursinho. Então, porque ele falou, você explica bem e tal, você consegue ir lá. E, lógico, que lá tinha profissionais, assim, extremamente... Eram referências, né? Aquele pessoal que vai explicar alguma coisa, tem música e toca e canta. E faz... Eu fiquei encantado com aquilo e tentava, de alguma maneira, me inspirar, né? E tentar, de qualquer maneira ali, ser o mais didático possível. Então, em cima da pergunta que você fez, Inácio, todas essas coisinhas que foram acontecendo, de certa forma, vai entrando na nossa cabeça e alguma coisa se assimila. Fala, poxa, se tanta gente faz tal comentário, bacana. Aí dentro da indústria farmacêutica você tem a possibilidade de trabalhar na área de treinamento.
Então é algo que, de certa forma, me deixou ali e falou, poxa, por que não, né? Sim. Aí, na época, na Apsen, eu fui perguntar, enfim, como é que seria tal. É uma vaga que é mais difícil, não é tão comum aparecer as vagas, tudo, né? E eu falei, não, vou colocar como um plano de carreira, né? Eu vou ficar aqui trabalhando, eu gosto muito do que eu faço. E, né, quando surgiu uma oportunidade, eu levanto a mão lá, posso participar, posso concorrer, né? Que foi o que aconteceu. Olha. Então, depois que eu entrei na Apsen, em 93 eu entrei, aí em 2004, ou seja, passou aí 11 anos. 10, né? 11 anos, é. E surgiu uma oportunidade, daí participei do processo, né? E daí consegui passar, daí fui para a área de treinamento, que foi tudo isso. Então, o que você perguntou, Inácio, são várias coisas que a gente vai... E é uma coisa importante, né, Inácio, para quem estiver nos ouvindo aqui, que às vezes está num começo de carreira, ou está querendo ressignificar a carreira, né? De alguma maneira, ter esse olhar, né? Pô, o que as pessoas comentam no dia a dia? Porque alguma coisa, né? A pessoa faz ali que tem os comentários, né? Então, de certa forma, às vezes ajuda, né, Inácio? Né? Às vezes ajuda você tentar fazer algo que, de alguma maneira, dizem, né, que você faz com uma facilidade um pouquinho maior, tal. Mas um ponto muito importante, né, Inácio, que você sabe muito bem disso, que você também trabalhou em treinamento e trabalha hoje como palestrante, enfim, na área de educação, dá treinamento também. Uma coisa que, até pelo fato, Inácio, de ter entrado na área de treinamento, é uma coisa que eu pego e me cobro muito, porque assim, poxa, se eu dou treinamento e, de certa forma, eu tô ali para passar informação, eu me cobro muito. Eu acho que eu me exijo me capacitar mais ainda do que até antes. Né? Você tem que estar ali, você tem que meio que dar um exemplo, né, Inácio? A gente fala tanto para as pessoas, né? Ó, tem aquela máxima de, para eu poder ensinar, eu vou ter que me submeter a um processo de desenvolvimento gigantesco para voltar e alimentar os demais, né? Exatamente. Então eu tenho que ir lá na floresta, buscar a coisa, me arranho todo, volto e falo, ó, tá aqui, né? Exatamente, é exatamente isso. É uma responsabilidade, né? Porque, de certa forma, você tá ali, você tem que meio que ser um exemplo, você tem que ter... E é muito importante que é algo que, assim, às vezes as pessoas, né, tentam de alguma maneira alcançar, entre aspas, uma perfeição, mas isso não existe, né? Porque uma coisa que eu tenho muito clara, né, Inácio, que quanto mais... Isso é muito interessante, eu estava comentando esses dias, eu fui num treinamento pessoal, fiquei muito feliz, o pessoal deu feedback muito bacana, né? Falei assim, olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me cobro muito e assim, foi bacana? Foi. Mas na próxima eu tenho que ser melhor ainda. Tem que ser melhor, né, Inácio? Não tem fim. É isso. E você sabe muito bem, né, Inácio? Treinamento depende muito do dia. E eu faço até um paralelo que é engraçado, Inácio, que a gente acompanha um pouco de futebol, né? Às vezes você vê um jogador que faz todo dia a mesma coisa, ele treina, faz... Não tem dia que o cara joga mal? Eu até hoje, eu até cobro menos, lógico, a gente fica bravo quando o jogador do nosso time joga mal, né? Mas a gente sabe, pô, é normal, pode ter o dia. A única coisa que não pode acontecer é o cara se conformar com isso, né, Inácio? Isso. Pô, hoje não foi, hoje eu dei um treinamento, não foi tão legal quanto das outras vezes, mas a próxima vai ser melhor. Se cobrar, né, Inácio? O capítulo de hoje é um capítulo, né? Não sou eu. Exatamente. Né? Esse foi o meu eu de hoje, mas não sou eu. De hoje... Eu consigo entregar uma performance melhor. Tem vários fatores que acontecem para que isso ocorra. Pode ser você, pode ser N fatores, né? Mas é aquele negócio, né? Nunca se conformar e tá sempre em busca do melhor. E quem trabalha, acho que tem algumas áreas que são bem complicadas, né? Você pega a área da saúde, a área de tecnologia, as coisas mudam toda hora, né, Inácio? Então, quem resolveu aí, né? Pessoal, quem resolveu, né, ser alguma coisa da área da saúde, não tem jeito, meu amigo. As coisas mudam, o que você leu um negócio hoje, amanhã já mudou. Moléculas mudam. Tratamentos mudam, um protocolo novo. Exatamente. Então você tem que ter uma solução terapêutica nova. Tem que ter essa fome de conhecimento, né, Inácio? Acho que é um ponto importante, é algo que ainda bem que, pelo menos até hoje, eu tenho isso ainda, né? De estar sempre em busca, né? Você falou, mas às vezes explica bem alguma coisa e tal. Acho que até
pelo fato de, acho que de ler tantas coisas de diversas formas e de fontes diferentes, ajuda e facilita de alguma maneira, né? Você tá fazendo assim, isso. uma tradução, né? Termina um treinamento seu, a gente está falando de um treinamento mais de cunho técnico. Isso. Então, como que é essa molécula, como que ela age, como que ela funciona, pontos de atenção, né? E a gente já viu, enquanto farmacêutico, vários outros apresentações, treinamentos, aulas, a gente consome muito Muita isso. coisa. Enfim, a nossa essência é essa essência do medicamento, né? Pois bem, quando termina a sua apresentação, uma coisa legal, a pessoa fala, pô, passou rápido. Eu adoro quando a pessoa fala passou, porque não passou rápido, passou cada minuto, continua tendo 60 segundos. Exatamente. Mas a sensação foi de leveza. Legal. E eu acredito que isso traz e aproxima a gente da aprendizagem. Exatamente. De poder ajudar mais pessoas a partir daquele momento. Então, por isso que eu sempre fico muito admirado. E isso, para quem estiver assistindo a gente, eu não vi 1, 2, 3 vezes. Eu tô tirando... Já vi. Várias vezes. Eu não sei te dizer quantas vezes, mas... Talvez já passou de 100 ou 200, vai saber. Então, eu acho que vejo como uma quantidade considerável. E uma outra pergunta. Mestre, todo dia que eu tô com você, em Salvador, ou em Teresina, no Piauí, ou em Belém, ou em Manaus, ou em Porto Alegre, você é muito constante. Então, assim, você está sempre aplicado, dedicado, cuidando do escritório, cuidando do evento. E o humor não oscila tanto. Cara, como é que é isso? Assim, você acorda de manhã, como é que você se configura? Como é que é esse seu ritual, assim, para entregar tanta consistência? Você também trabalha muito com o público, né, Inácio? De certa forma, às vezes, e vou ser muito transparente com você, às vezes por dentro, o negócio não tá legal, né? Não tá legal. Mas de alguma maneira ali, né, Inácio? Poxa, a gente tem um contato com as pessoas ali, de alguma maneira fala assim, poxa, eu tenho que tentar de alguma maneira, é difícil, às vezes não sei nem se eu consigo, deve ter situações que eu não consigo, mas de alguma maneira fala assim, poxa, eu tô ali com um grupo de pessoas, eu tenho que fazer essas pessoas terem um dia bom, né? De alguma maneira, não sou eu que vou atrapalhar o dia delas, né? Então, é um exercício. Tem dia que eu tô super bem, mas claro que tem dia que você tá ali, cara, tá com um monte de perrengue, ou do trabalho, alguma coisa da família, enfim. Mas é aquele negócio, né, Inácio? Uma coisa que eu aprendi, isso, Inácio, interessante, que eu aprendi quando eu entrei na indústria farmacêutica. Eu lembro que foi um gestor meu que falou assim, foi logo no começo, eu tive até sorte dele dar esse insight, né? Eu não tô lembrado agora tentar puxar, se eu lembrar, eu falo aqui do nome dele. Ele falou assim, ó, imagina, você é o representante, você vai visitar um médico, ou primeiro você tem, abre alas lá, é a secretária, né? Você tá ali, passa a secretária, vai visitar o médico, você tá ali. Por mais que você esteja num dia ruim, você não pode atrapalhar o dia dessas pessoas, né? Não tem, por exemplo, o médico tá lá, ele te deu, né, uma possibilidade de você ir lá falar com ele, você entra lá e de alguma maneira você atrapalhar o dia das... Você tem que entrar lá com uma energia boa, por mais que você esteja destruído, respira fundo, sorriso no rosto, entra lá, faz o seu papel, sai, nem que for pra você chorar depois ali com um problema que você tenha, mas naquele momento que você tá com outra pessoa, você tem que de alguma maneira, né, tentar se transformar de alguma forma, né, Inácio? Então é mais ou menos isso que ocorre dos contatos que a gente tem, né? Então, muitas vezes você tá ali, você tá com um monte de problema, mas naquele tempo que você tá ali com aquele grupo, tudo, você tem que, de certa forma ali, tentar de alguma maneira, né, se superar e passar, né, uma mensagem bacana, positiva. Afinal de contas, querendo ou não, eu ainda estou representando, não a minha, estou representando até uma empresa, né? Estou representando a Apsen lá no caso, então é esse ponto. Então, respondendo o que você falou, às vezes eu tô ali e tal, posso estar sorrindo, mas às vezes por dentro você tá meio quebradinho. Mas tem uma ficha legal que você traz aí, que é, cara, eu não vou estragar o dia de ninguém, né? Então, dá para ver uma orientação sua também para o próximo. E talvez colocar essa âncora no próximo faz você ganhar algumas, sei lá, estalecas ali de força, né? De alguma forma. Das habilidades hoje mais desejadas no mercado é o próprio autocontrole. Autocontrole. Ainda mais na área da saúde. Já basta o paciente
passando por um momento difícil, talvez acabou de descobrir um câncer, ou é um filho que está com tratamento, uma pessoa que ele ama, ou ele mesmo, não é? E uma pessoa que não está no seu eixo, ela pode espanar também e acaba quem está ali atendendo... Exatamente, né? Exatamente. Receber essa enxurrada, às vezes, muito negativa. Sim, sim. E a gente conseguir se manter, ou seja, ter esse tempo de sair... Sim. E voltar para o eixo mais curto possível, né? Mais curto possível. Então, cara, ajuda de alguma forma, né? Ajuda de alguma forma. Ajuda de alguma forma. Negócio que eu procuro até, que acho que ajudou também, e é um tema interessante até para quem está nos ouvindo, e de certa forma é muito falado hoje para qualquer coisa da vida, né? Tanto do ponto de vista profissional, pessoal, enfim, é a questão da inteligência emocional, né? Inteligência emocional acho que é um dos fatores acho que mais importantes. E inteligência emocional tem um dos pilares dele, é autoconhecimento, né? Então, uma coisa importante é você saber, né, o que te motiva, o que te incomoda, o que, né, que te pega, onde que é o teu calcanhar de Aquiles, de alguma maneira, é um exercício diário que eu acho que é importante fazer, né, Inácio? Porque isso ajuda em vários fatores, né? Então, alguma coisa da mesa, a gente tem muito contato com o público, né? E fala com diversas pessoas. O que te motiva é legal, bacana, mas principalmente o que te pega, né? Então, de alguma maneira, você sabendo disso, você já consegue se defender do sentido de não transparecer isso, né? De alguma maneira, você tá ali, bacana, legal. Alguém falou alguma coisa para você que te desagrada, mas de alguma maneira você tá ali, você já sabe que... E você tem meio que um exercício mental, né, Inácio? Que aquilo já não te agride tanto, né? É claro que a gente tem sempre coisas novas que surgem, né? A gente nunca, né? É um exercício diário ali, né? Falou, pô, essa aqui eu não sabia. Essa aqui eu não sabia porque me cutucava, mas agora eu já sei, de alguma maneira eu vou fazer esse exercício. Mas acho que a inteligência emocional é importante para qualquer profissional em tudo na vida, né, Inácio? Acho que ajuda demais. E essa questão da empatia, né? Que é um dos fatores também, né? Da inteligência emocional. E Mestre, sabe o que eu tô pensando aqui? Uma coisa que pode ser muito legal para quem tá acompanhando a gente. Inclusive, se você que tá aí estiver curtindo esse podcast, né, deixa a gente saber, mande aqui uma mensagem pra gente, pro Mestre Amador, tá bom? Deixa um like aí, que isso é o nosso termômetro, é a maneira que a gente tem de saber. Inclusive, recomende o podcast para os amigos e amigas da área farmacêutica, gente que você gosta. Mestre, o que eu pensei? Se quem estiver ouvindo a gente tiver interesse de entrar na propaganda médica, você, puxa, uma década de propaganda, mas 20 anos junto também com o time que está no campo e tudo mais. Como é que você está vendo esse mercado? Habilidades, a gente falou aqui de empatia e tudo mais. O que você vê que pode contribuir hoje para uma pessoa que tem esse objetivo de entrar para a indústria e trabalhar na propaganda? Bacana, boa pergunta, Inácio. Assim, que eu falei, né? Várias coisas tiveram transformação ao longo do tempo, né? E a gente está passando por um momento que, de certa forma, ele é impactante para qualquer profissão. Agora tem a questão da inteligência artificial, uma série de coisas surgindo, né? Mas tem algumas coisas que, de certa forma, não mudam ao longo do tempo, né? Primeira coisa é aquele ponto que eu falei para você, né, Inácio? Então, a pessoa, de alguma maneira, e acredito que o teu público maior aqui sejam os farmas, né? Então, o farma ali é um profissional que cada vez mais ele entra para a indústria farmacêutica até como um propagandista mesmo, né? E é uma coisa que lá atrás, quando eu entrei, não tinha... Não era assim. Exatamente. Você tinha diversas profissões ali e tanto que quando eu entrei, eu falei, poxa, o número de profissionais formados em alguma coisa da área da saúde é menos. Eu lembro que na época tinha muito pessoal que fazia publicidade, comunicação, administração de empresas, que ok, bacana, legal. Mas eu falei, poxa... Mas a área da saúde é ali, aquele negócio do cara pegar aquele monte de manual muito louco de produto, com aquela linguagem absurda, que para um farma vai tirar de letra, né? O cara vai ler aquilo e vai se deliciar, porque o cara gosta daquilo, né? Aquilo e fala, nossa, que legal, mais uma página. Nossa, esse manual de 100 páginas é pequeno, né? Daí pegar aquilo com gosto, né? Então, a primeira coisa que já ajuda, né, é ter esse gosto. Então, que é muito cobrado, né? Então, isso já é o primeiro ponto. Um outro, Inácio, acho que... E um ponto interessante, para quem não sabe aqui...
tem alguns profissionais que tem até uns cursos hoje que são preparatórios até para entrar para a indústria farmacêutica, que cresceu muito isso nos últimos anos, né? E eu vejo assim que é bacana porque tem as nuances independentemente da pessoa ser formada, por exemplo, em farmácia, você tem uma pegada ali que é mais de vendas, que muitas vezes o cara não teve tanto, né? Nem teve isso na faculdade. Então, esses cursos preparam bastante essa pessoa para uma entrevista, né? Para ela estar passando num processo seletivo, isso ajuda muito. E outra coisa bastante importante, nas que eu vejo aí, que teve foi uma mudança com o decorrer do tempo, né? Essa conexão muito com tecnologia, hoje se usa muito, né? Então, o profissional está sempre em busca de atualização, né? Tecnológica, né? Tanto quando eu entrei lá atrás era tudo na base do papel, hoje é tudo eletrônico, né? Então, desde o uso de iPad, ferramentas, hoje inteligência artificial, então tem N coisas, então tá sempre em busca de atualização. Acho que para qualquer profissão, né, Inácio? Para qualquer profissão hoje, né? Mas eu vejo que o representante hoje tem esse ponto aí que ajuda demais. E claro, né, Inácio, acho que dentro desse universo da indústria farmacêutica, né, acho que o ponto também é a resiliência, né, que é um ponto assim, você é um profissional que está ali e de alguma maneira você está com o público em geral, né, acho que quem trabalha com a parte de vendas, né, Inácio, você tem que ser resiliente ali, né? Então você tem as suas metas, você tem suas cobranças, você tem as dificuldades muitas vezes de falar com aquele cliente, enfim, o médico cada vez mais ele é atarefado, né? Tem N coisas para fazer, você tem que ter a disponibilidade com ele, então são vários fatores. E um ponto importante também, Inácio, hoje, é claro que muitas vezes é um plano de carreira e a pessoa vai galgando, né? Mas hoje você tem, por exemplo, naquele né, você que até se capacitou mais, então tem a formação, às vezes fez um mestrado, tem um doutorado e tal, tem os famosos MSLs, né, dentro da indústria, que é um cargo super bacana, você tem um conhecimento já um nível mais elevado, então também é um caminho muito interessante. Tem várias a gente tem, deixar aqui de sugestão, a gente tem um episódio com uma moça que, se eu não estiver enganado, trabalhou na Apsen. Olha, que legal. E a gente gravou sobre MSL. Então, é muito bacana. Pode procurar aí que é muito Ótima legal dica. mesmo. Ótima dica. Muito legal. E é assim, lógico, de novo, né? Você tem que... Lógico, primeiro que normalmente, né, cobrado um mestrado, um doutorado ali, é um profissional que realmente ele vai aprofundar mesmo. E cada vez mais, Inácio, a gente vê tanto as multinacionais como as nacionais com os portfólios agora desses produtos, né, diferenciados para doenças raras, uma série de coisas, né? Então, cada vez mais está se abrindo oportunidade, né? Tem um salário mais diferenciado, enfim, né? Então fica aí uma opção, uma dica super bacana aqui também. Muito legal. E mestre, 3 décadas. Eu sei que seu olhar é muito positivo para a vida, para o mundo e tal. Mas teve algum momento difícil aqui? Teve algum perrengue? Sempre tem. Plano Collor, inflação, enfim. Dei lá direto, quando eu entrei na indústria, era na época das tabelas lá, né? Plano cruzado, já foi aquela loucura. Você entrou na indústria, não existia nem o plano, já devia existir alguma coisa do plano real, mas eu acho que ainda não era real. A moeda não era real. Não, era cruzado. Naquela época real foi 94. 94 antes tinha, eu lembro que a gente ia no mercado com aquela tabela de conversão. Queria mudar o preço ao longo do dia, né? Você trocava, você tava ali pegando o produto, aí chegava no caixa e gerava o preço, né? Era uma coisa sensacional, né? Olha isso. Ô, gente, isso aqui não merece o like. O cara veio para parar na indústria antes do real. Antes do real, Minação. Real. Você entrou na indústria, o Brasil era tricampeão mundial. Era. Exatamente. Foi lá em 94, né? A gente conseguiu aí um título bacana. Mas, Minação, assim, é muito importante, né? Porque você tem um modelo, né? E lógico que depende muito do perfil da pessoa. Você fez a pergunta lá da pessoa também ir trabalhar como representante propagandista e tal.
trabalhar na indústria, enfim, com vendas e tal. Uma coisa, por exemplo, Inácio, e depende muito do perfil que eu vejo, tem pessoas que gostam de rotina. Sim. Aí tem a rotina que eu te falei da análise clínica ali, né? A rotina e tal. Tem uma rotina de uma farmácia. O cara tá lá na farmácia, tem a rotina e tal. E trabalhar com vendas, você não tem rotina. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, que você tá ali, é na rua, é um dia diferente do outro. Tudo bem que às vezes os clientes podem até ser o mesmo, mas a rotina em si... Chuva, sol e vento, né? Chuva, sol e vento. E os perrengues. Inclusive, acho que eu já te contei, né, Inácio, que eu já fui assaltado, fui sequestrado, trabalhando como propagandista. Então, são perrengues aí que acontece, tanto que naquela ocasião tal, você até repensa, você fala, poxa, o Brasil é um país que, de certa forma, tem a sua questão de violência ali já há bastante tempo, né? Tanto que isso aconteceu comigo foi em 94, 95, né? Você estava entrando. Assim, tempo ainda. Então foi bem decisivo ali, né? Foi até meio que um divisor, né? Continua ou não continua, né? Então, de certa forma, você tem esses pontos aí que são um dos perrengues aí bastante significativos, né, Inácio, que aconteceu ao longo dessa jornada. Você tá na rua, ali, né? A gente dentro da farmácia também é assaltado, né? Exatamente. E também perigoso, né? Bem lembrado. Até em hospital, né? Vira e mexe, você vê, tem escândalo dentro de hospital, gente fazendo coisas... Mas é um ponto de atenção, né? Da pessoa... Porque tem os perfis, né? A gente às vezes conversa com algumas pessoas, não. Trabalhar, nossa, debaixo de chuva, tem que parar o carro, ficar andando na rua e tal. Cada um, né? E tem gente que já não gosta de trabalhar fechado. Isso. Né? Ele gosta ali dessa rotina, né? De estar cada hora num lugar diferente, enfim. Então depende muito do perfil. Mas é importante para que a pessoa não sofra, né? Ela tem muito claro isso, né? Fala, poxa, eu tenho um perfil mais assim... Logo eu vou buscar algo que se adapte mais ao meu perfil, né? Então teve esses perrengues e claro, né, Inácio, ao longo desse tempo aí, desafios constantes aí de metas, né, para se alcançar, enfim, acho que é algo também que você tem que ter na veia também, né, para você trabalhar com venda, porque eu tenho formação na área da saúde, tudo, gosto muito, mas você tem o lado paralelo aí que você tem que curtir também, que é o desafio, né, cara? E da mesma forma, né? O vendedor, ele é que nem o jogador de futebol. Não adianta você fazer 3 gols numa partida, na outra, se você perder o pênalti, meu amigo, não tem passado não, né? Cada mês é um mês diferente do outro, né? Então você pode ter que cobrir da meta janeiro, fevereiro, março, abril. Se mais você não cobrir, meu amigo, mês que vem você tem que cobrir a meta, né? Então é algo aí que é importante a pessoa também ter essa vontade também, né? Esse desejo, esse ímpeto aí para estar superando metas, de alguma forma, né? Que legal. E mestre, uma coisa que normalmente algumas pessoas me perguntam. Tenho aptidão, porque é legal que você pode transitar em várias frentes, né? Tenho aptidão para a área de educação, área de treinamento. É algo que é um pouco inerente, né? Porque o farmacêutico, querendo ou não, ele precisa transmitir conhecimento para a equipe, porque a equipe é uma extensão nossa e tudo mais, não é? Nessas jornadas que você tem de treinamento, de circuito e tudo mais, não é? O que você pode trazer para a gente, ou falar, ou trazer uma mensagem em termos de organização ou de planejamento, que possa ajudar a gente a fazer um trabalho melhor, uma vez que a responsabilidade do Peter Parker, nesse sentido, né? Quem tem propriedade com o medicamento é a gente, se tiver que responder por alguma falha no nosso atendimento, é a gente. E por outro lado, quem gosta disso, como é que pode encontrar um caminho na empresa que trabalha, ou mudar, inclusive, de empresa, para atuar numa área de educação, junto com você, no treinamento, enfim. Como que você enxerga esse mundo para o farmacêutico dentro da educação? Bacana. E é uma área que eu acho que tem tudo a ver, né, Inácio? Porque, de alguma maneira, a pessoa, quando ela escolhe a formação na área da saúde, ela tem de alguma maneira ali, porque é difícil, a faculdade de farmácia é difícil, né, Inácio? É difícil. É difícil. Você tem que estudar ali. Cara, quando você chega lá no último ano e conquista o diploma, cara, você passou por muita coisa, teve que estudar muito e tal. Então, de alguma maneira, acho que a primeira coisa a pessoa já tem, que é essa vontade, esse desejo de conhecimento. Então, a primeira coisa, claro que você vai trabalhar na área de treinamento, você tem que, nem eu acabei de falar, né, Inácio? Então, é uma área que não é um negócio aqui que você estudou agora, você fala assim, não, agora eu sei e acabou.
Não, é a atualização constante, né, Inácio? Você sabe muito bem disso, então você tem que estar sempre reciclando, buscando informação. Uma coisa que, em paralelo, que eu vou buscar muito, eu tenho até... Eu sou associado na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que é uma associação que tem no Brasil. Então, metodologias de ensino, algo que também me encanta bastante. E as gerações, né, Inácio, que é uma loucura agora, né? Às vezes dentro de uma sala, hoje mesmo a gente estava numa sala, né, Inácio, de treinamento, e às vezes você tem lá sentado um garoto de 18 anos e às vezes um senhor de 70. E tá todas as gerações lá dentro de uma sala agora. E de alguma maneira ali, né, Inácio, você tem que encantar de alguma maneira todos e fazer eles terem um gosto por aquele conhecimento que você está levando de alguma maneira, uma linguagem, então você tem que tentar jogar um pouquinho de mensagem para cada um. O de 18 gosta mais assim, o de 30 gosta mais assim, o de 40, o de 60, o de 70. Então, você tem que me dar uma mesclada ali, dar aquela mapeada na sala, né? Quando você entra, você fala, pô, aqui tá bem heterogêneo hoje, né? Então, tá bem misto. Ou às vezes tá meio homogêneo, né? Às vezes você olha lá e fala, não, tá numa linha aqui bacana, vou tentar ir para essa linha de raciocínio, né? Então, acho que é muito importante, né, você ter esse desejo. E algo que, assim, que nem eu falei pra você, tem dia que às vezes pode ser que a gente não acerte, né? Tem dia que você foi ali e você fala, poxa, hoje, né, eu acho que na próxima pode melhorar, né? Ter uma atenção com relação a isso, né? Então, além da bagagem técnica, então, que o Pharma vai ter, ele vai ter já esse repertório que tem que atualizar, ter esse interesse muito grande com essa parte educacional mesmo, né, Inácio? Eu acho que é muito importante estar em busca disso, metodologias. Agora tem as inteligências artificiais que nos ajudam muito. Não sei se você está usando bastante, Inácio, mas eu uso praticamente todo dia. Tem coisas ali que tem os famosos prompts agora, né? Então, de alguma maneira, eu pego ali e meio que converso até com a IA, de alguma maneira, para... esses dias mesmo eu estava colocando ali, né? Então eu estava pegando um assunto que é um medicamento novo lá da APS. Eu falei, pô, qual que é a melhor maneira de passar isso? E fiquei meio que conversando ali, né? Eu falei, daí coloquei, eu falei, a ideia é eu explicar dessa forma. Como que você melhoraria essa comunicação? Aí veio ali de um formato, e é uma troca, é engraçado que é um robô que tá ali, né? Mas uma troca, eu falei, pô, e se a gente colocasse isso? Ele falou, não, legal, tal. Então ficou uma troca saudável ali, né? E chegou num formato bacana que hoje eu até tô usando. Eu acho que tá, de alguma maneira, é experimental, né? Então a gente vai usando no dia a dia e através de feedback, né? Então você percebe ali, né, pelo pessoal que está participando do treinamento, se encaixou, se ficou legal, se ficou entendível, né, para aquelas pessoas, né? Então, acho que é um carinho, né, Inácio, que a gente tem que ter, e ter esse gosto de falar assim, poxa, eu quero, ao final desse treinamento, que as pessoas saiam daqui com mais conhecimento do que elas chegaram, né? Não é porque, assim, uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, às vezes a pessoa pode, de alguma maneira, ela já gosta daquilo, gosta do tema, ela estuda tal. Isso acontece muitas vezes, eu vejo, e eu às vezes ouço comentários, né? Poxa, eu tive uma aula recentemente e era um médico, o cara é o professor, doutor. Cara, mas eu não consegui entender o que ele falou. Porque o cara tem um nível ali... E ele falou, e muitas vezes ele não se preocupou com o público que estava lá. Que às vezes não era um médico, às vezes era um outro profissional, enfim. Então, ele tem que meio que traduzir aquela informação, né, Inácio? Então, o ponto da pergunta que você fez, então, além do conhecimento que o Pharma vai ter, ele tem que ter essa preocupação muito grande, que essa parte, acho que educacional... Né, é pro próximo, né? Não é pra mim, né? É pro outro, né? Como você é didático. Falar a língua do outro. Exatamente isso. Como falar a língua do outro, como que a pessoa vai entender. Até porque, Inácio,
e você sabe muito bem disso, porque eu tenho esse ponto que você teve, né? Você já trabalhou numa farmácia, né? Então eu procuro conversar muito com o farma, para entender como é que é o dia a dia dele, né? Ao longo desses 30 e poucos anos, né? É entender, né, do farma ali e falar, poxa, mas e aí, como é que é o cliente quando ele chega com um quadro tal? Como é que é o atendimento, né? Então, de certa forma, eu tento passar a informação. Olha aqui o ponto, né, Inácio? Então, é passar para o farma de um jeito que seja fácil para ele comunicar para o cliente. E o cliente, muitas vezes, Inácio, é uma pessoa simples, humilde, que não entende... Um vocabulário mais enxuto, exatamente. Né? Um entendimento mais estreito. Então, essa preocupação, né? Poxa, legal, eu vou falar para o farma sabe... Mas muitas vezes é tentar já passar para o farma uma linguagem técnica, que ele vai entender bacana, mas tentar trazer ainda uma linguagem, falar, farma, se você falar assim para o teu cliente, eu acho até que ele vai entender melhor. Porque é importante fazer isso, né? Você pode até pensar, falar, pô, mas deixa o farma se virar ali, mas o farma ele tem que ter um portfólio. Eu tenho o portfólio da Apsen, Inácio. É aquela caixinha ali, né? Farma, já é grande. Já é grande. Agora, a gente tá na farmácia... Eu nem sei quantos mil produtos que tem ali dentro. Hoje, normalmente uma farmácia tem de 10 a 12 mil SKUs. Então, Inácio. Mas com acesso... a marca de 18 a 20 mil produtos. Ou seja, nem 7 vidas farmacêuticas seria o suficiente. Exatamente. Para a gente conseguir dominar aquilo ali, né? E dentro desse número que você falou, Inácio, uma dica que eu acho que é bacana, conversando com muito farma, assim, no dia a dia, é impossível você saber tudo, Inácio. Impossível. Aceitar isso logo e... Eu acho que... E começar aos pouquinhos, mas eu acho que é legal... E a pessoa, muitas vezes, ela até sabe disso, até durante a faculdade ela já percebeu isso, ou depois na farmácia mesmo, escolher um tema que você gosta. Por exemplo, eu gosto de, sei lá, diabetes, ou agora, tem as canetinhas agora, né, agonistas GLP-1. Cara, eu vou me aprofundar nesse troço. Eu vou ser o cara que manja disso. Facilita muito. Depois você pode até ampliar, mas naquele tema eu vou me aprofundar. Facilita muito, Inácio. É um jeito, porque assim, se a pessoa tentar saber, não vai conseguir. Não, eu vou ser o mestre em todos os temas, sistema respiratório, ortopedia. Cara, impossível, não vai conseguir. Então escolhe um tema bacana, legal. Aqui no bairro tal, eu sou o cara que mais entendo de diabetes. É referência. Então acho que é algo que eu vejo conversando com muitos farmas, os que já fizeram isso... Estão se dando bem. Estão se dando bem, Inácio. É um ponto importante. Muitas vezes a pessoa dá essa ansiedade, né? Fala, cara, mas eu não sei tudo. Não, é normal. Ninguém sabe tudo, né? Tudo bem não saber tudo. Só quem sabe tudo é o ChatGPT. Ninguém sabe tudo. A gente não vai saber tudo, não. É impossível. E mestre, uma pergunta que eu adoro fazer aqui. Alguns ouvintes, né? Também gostam quando a gente chega nesse momento, que é o seguinte. Um belo dia... numa galáxia nem tão distante assim, era o seu primeiro dia de trabalho. Você estava ali começando, talvez estava levando uma carteira de trabalho lá para assinar, legal. Talvez a carteira azul, sim. Não sei qual era a cor da sua carteira. Legal. E aí você está levando lá a carteira, ou vai assinar, alguém vai pegar um papel, um documento, enfim, tem um momento que Marcelo Amador começou. Legal. 93. Se a gente voltar no tempo e encontrar aquele Marcelo hoje, só que você com a bagagem e o olhar de hoje, não é? Não. Que mensagem que você poderia dizer para aquele garoto lá que estava começando? Bacana, boa pergunta, Inácio, boa pergunta. Eu já fiz esse exercício algumas vezes. E é um ponto muito importante isso, Inácio, que é algo que eu até já... eventualmente, alguns treinamentos, Inácio, tem aquele pessoal mais novo que às vezes... né, que fica, às vezes... curioso, né? Acho que é a palavra, né? Falou, poxa, você tá 33 anos na mesma empresa, né? Pô, qual que é o segredo? Falei assim, eu não sei se tem segredo, né, Inácio? Eu acho que a vida passou tão rápido, na hora que você vê, você olha para trás e fala, passou 33 anos. Mas acho que algo muito importante, Inácio, que eu falaria para mim lá no começo, e eu dou uma dica para qualquer profissional que esteja começando, principalmente, eu acho que serve para qualquer profissional e principalmente quem está no início, é aproveitar todas as oportunidades, Inácio. O que significa isso?
Tem coisas que às vezes acontecem na carreira da gente, Inácio, que você olha assim e fala, pra que eu tô fazendo isso? Às vezes uma reunião que você é chamado, alguma coisa que te colocaram para fazer, um projeto que você entrou, você fala, pô, mas, cara, aproveita. Você vai tirar uma lição daquilo de alguma forma, Inácio. Aproveita tudo que você for fazer, tudo. Porque isso vira bagagem, Inácio. É bagagem. Tudo é bagagem. Uma coisa que você fez, uma reunião que você participou, um detalhe que você teve, qualquer coisa, Inácio, ao longo de tudo, é uma coisa que eu falaria, que em muitos momentos ao longo dessa trajetória, Inácio, teve um momento que eu tava ali e falei, mas isso aqui não faz parte do meu, né? Deixa, passou, tal, eu tenho meu foco nas coisas que eu faço. Mas de alguma maneira, se naquele momento eu tivesse aproveitado mais aquilo, eu estaria com mais bagagem ainda do que eu tô hoje. Então passou. Foi a oportunidade que eu perdi. Perdi mesmo. Foi, e a oportunidade daquele negócio, né? Passou, não tem como você rebobinar. O pessoal que tá assistindo não vai entender o que é isso. Pessoal, a gente rebobinava uma fita antigamente, né? Falando a linguagem, não tem como voltar no tempo. Voltar no tempo. Até o momento, né? Não sei. Exatamente. Então, acho que é um ponto que eu falaria claramente. Falar, amigão, aproveita tudo. Legal. Uma reunião, um momento, um projeto, se dedica, vai de cabeça. Porque é bagagem, né? Se em algum momento fica de repertório, a gente trabalha com treinamento hoje, às vezes eu tenho um repertório hoje, mas poderia ter ainda mais. Poderia ter coisas que eu deixei passar que poderiam me ajudar ainda mais hoje. Uau, que presente, mestre, que presente. Senhoras e senhores, nós recebemos aqui hoje o mestre Marcelo Amador. Mestre, que alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Você sabe disso, né? Você está me ajudando a realizar um sonho. Um dia eu vislumbrei uma forma, um canal, uma maneira de levar boas sementes, boas mensagens, inspiração, história de vida e tudo mais para os farmacêuticos. Parabéns pelo projeto. E você está ajudando a gente a realizar esse sonho. Então, obrigado demais. Sua generosidade de vir aqui hoje, no meio de uma agenda lotadíssima, e deixar ali parado, não, vamos lá fazer isso e tal. Junto, então, gratidão eterna. Convite seu, não tem nem que pensar. Na hora que você falou lá, eu falei, não, Inácio, a gente dá um jeito, vamos participar sim. Isso. É uma honra. A honra é minha, meu irmão. E se bobear, já a gente vai estar com alguém que está vendo a gente em algum lugar desse Brasilzão. Exatamente. Assim Papai do Céu queira. Muito bacana, muito Mestre, bacana. Valeu demais. Obrigado de coração. Valeu, Farmas. Obrigado, viu? Aproveitem bastante e curtam os episódios aqui de Inácio. Tem muita coisa. Sou suspeito, né? Mas tem muita coisa boa aí. Pode ajudar demais vocês. Que maravilha, meu irmão. Então, bora farmacêutica. Valeu.